não é? Olá, empreendedoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast da comunidade Desenvolva Mulher. Eu sou Irla Medeiros, eu sou idealizadora da comunidade, que surgiu justamente dessa necessidade da gente poder fazer uma troca gostosa dentro do empreendedorismo e também levando em consideração 3 pilares importantíssimos: corpo, alma e espírito. E esse espaço foi feito aqui justamente para que a gente possa desenvolver juntas, também trazer um pouquinho da comunidade para cá. E hoje eu estou aqui com 2 membros que estão super por dentro de tudo que está rolando na comunidade e vai poder também falar um pouquinho aí para vocês, para criar bastante desejo em vocês de participar com a gente. Não é isso mesmo, Carol? É isso aí, ela é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui essa noite participando, né, do episódio número 1, né, do podcast Desenvolva Mulher. Sempre uma alegria estarmos juntas. E é uma coisa assim bem interessante, né, falar do Desenvolva, porque toca mesmo, né, no coração, essa questão de mente, corpo, alma, né? E quando eu cheguei, né, eu estava mesmo muito solta, precisando mesmo de estar conectada com outras mulheres que empreendem, assim como também me conectar mesmo com o divino. Né? Gente, isso é muito importante, tá? A comunidade é justamente isso, é esse espaço aí onde a gente consegue justamente trazer para dentro toda essa necessidade da mulher que tem de se desenvolver corpo, alma e espírito. E eu estou aqui hoje com o intuito, no nosso primeiro encontro, da gente justamente contar, porque deve estar todo mundo curioso aí, de como surgiu a comunidade, né? Contar um pouquinho para vocês. E a Gleice também está aqui, vou apresentar a Gleice para que a gente volte de novo, Carol, contar um pouquinho mais. E eu vou apresentar a Gleice. A Gleice, minha amiga e também ajudante, e aqui escuta também todas as minhas... Verdade. E é prazer demais estar nessa jornada junto com a Irla, a gente lá atrás, né, Irla? Com as nossas dores. Primeiro uma amizade, mas depois eu comecei a empreender, larguei o CLT, Irla voltou para o sonho dela, que era o salão, então a gente viu muitas dores que nós mulheres passávamos e compartilhando com outras mulheres, então a gente via muito essa necessidade de entender que corpo, alma e espírito andam juntas, né? E ver essa comunidade nascer no coração da Irla foi, assim, muito gratificante para mim. E poder fazer parte disso é um imenso prazer. E a gente está aí juntos para desenvolvermos juntas como mulheres, como empreendedoras, como esposas, mães, e a gente está aí junto para colaborar. E é isso aí, gente. A Gleice está comigo desde o início mesmo, assim, o início, assim, quando o bebê ainda estava ali sendo gerado na barriga. E eu, né, sou cabeleireira. Vou fazer meu pitch aqui, gente. Eu não fiz o meu pitch. Olha só, empreendedora que não faz o pitch. Então vamos lá. Meu nome é Irla Medeiros, eu empreendo há 29 anos. Eu sou cabeleireira e eu trabalho na área do cabelo real. Eu trabalho no cabelo real aí, ajudando a mulherada a encontrar a identidade e também ter um cabelo saudável, um cabelo natural saudável. E essa busca minha de encontrar dentro do empreendedorismo, encontrar a minha identidade, foi aonde surgiu justamente muitas questões, muitos desafios. E nesse momento aí, a Gleice sempre teve muito ali comigo, a gente sempre fazendo muita troca. E a gente começou realmente a perceber que nós somos a alma do nosso negócio, né? Né, Carol? Somos a alma do nosso negócio. Eu sempre falo isso lá na comunidade. E quando a gente passa a entender isso, a gente consegue gerar uma identidade. E foi justamente aí onde eu tive essa identidade firmada hoje no meu negócio, que é Irla Cabelo Real. E a gente veio se desafiando, e Gleice, eu estava sempre ali conversando com Gleice, sempre falando com ela, assim, todas essas questões de como estava difícil mesmo, é muito difícil a gente romper quando a gente quer criar uma essência do nosso negócio, né? Você pegar um negócio e não se inspirar e ser algo seu, né? Eu falo que realmente é nascer também, é como se você estivesse gerando um bebê também, né? Também é um bebê, né? E o empreender às vezes solitário, né? Principalmente quando a gente vem de uma família onde
não empreendem, então a gente encontra desafios, porque uma coisa é você ser CLT, outra coisa é você empreender. E no meio desse caminho a gente vai encontrando desafios e percebe que tem outras pessoas que também passam ou já passaram por esse desafio, vêm com uma palavra confortante do tipo, eu consegui, você consegue. E trazer isso para a comunidade, eu acho que foi um ponto muito, muito chave, sabe? Para despertar isso em outras mulheres e elas não perceberem que estão sozinhas, né? Essa necessidade aí eu senti muito no salão, enquanto eu ia atendendo outras clientes, e a gente batendo papo, os clientes viam como eu estava assim, realmente desenvolvendo o meu negócio com identidade, e elas ficavam curiosas, tanto no digital, os vídeos e tudo que, na questão de mentorias que eu procurava, a faculdade de administração que eu fui fazer para entender um pouco mais. E as mulheres que eu atendia, que eu tenho muitas clientes empreendedoras também, ficavam curiosas e também me passavam algumas coisas que elas sabiam. Gleice também me passou muitas coisas, né, Gleice, que você também aprendeu nesse caminho aí. Sim, e a gente fazendo essa troca necessária, eu tive um estalo. Eu pensei assim, gente, e se essas mulheres se reunissem? Olha o quanto nós carregamos de informação que seria muita coisa valiosa, né? Quanta coisa valiosa, né? Como seria necessário, assim, como seria importante a gente poder fazer essa troca sem concorrência. Não é tão gostoso quando a gente pode trocar e pode conversar e expor nossa vulnerabilidade umas para as outras. Foi onde surgiu aí esse sonho da comunidade. E muitas das vezes eu fui falar isso com a Gleice e ficava ali naquele sonho e tal. E a vontade de colocar para frente. E a criança, quando tem que nascer, ela vai nascer, né, Carol? A Carol, ela também veio desse momento aí de quando a comunidade nasceu. Quando eu falei realmente assim, não tem como mais esperar. Eu acho que isso vem muito do empreendedorismo, que a comunidade acaba sendo, né, também assim, um tipo de empreendedorismo, né? Então, a comunidade, quando ela é, tipo assim, ela é um sonho que queimou no meu coração, né? E empreender é isso, né? É um sonho que queima no nosso coração e a gente tem que fazer aquilo de qualquer forma. E quando eu consegui colocar isso para frente, eu me arrisquei, desafiei em começar o primeiro encontro. Esse rostinho maravilhoso aqui estava lá, não sabendo eu quanto que a gente ia caminhar e ia ali criar essa sinergia. Isso que é o gostoso, né, Carol? Foi assim uma conexão bem bacana. Eu estava passando por um momento, né, depois de anos trabalhando no CLT, sou nutricionista, né, especialista em emagrecimento feminino. E aí, né, dentro desse processo todo, já caminhando quase 17 anos de carreira, e aí no CLT, já com quase 10 anos também de servidora pública do município. E o meu coração também ardia, porque eu sempre gostei de atender. Sempre gostei do atendimento, né, cara a cara com as pessoas. Lidar com pessoas. Lidar com as pessoas. Sempre gostei de estar ali, de poder ajudar as pessoas. Mas eu estava vivendo um momento que eu estava, né, trabalhando, continuei trabalhando, sou concursada, sou funcionária pública, mas eu não queria ficar só ali, sabe? Aquilo era muito pouco para mim, eu queria mais. E aí eu falei assim, gente, eu preciso dar um start na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha começado, como você mesmo falou, né, Gleice? A gente começa sozinha a empreender, né? A gente se torna empresária, né? Sim. Então, tudo é a gente. Eu comecei os atendimentos na academia, onde eu pratico esporte, e lá houve essa oportunidade. Eu vi ali uma oportunidade para começar a trilhar um caminho que era um sonho, que estava guardado ali na gaveta, mas que sempre ardia, né? Era uma chama que acendia e ficava enfraquecida porque eu não tinha havido oportunidade. E ali eu tinha começado a empreender sozinha de tudo, né? Fazendo, dando o meu melhor, mas querendo mais e precisando aprender mais. E aí foi quando, né, em 2024, eu falei assim, virou o ano, eu falei assim, a gente com aquelas expectativas todas no início do ano, eu falei assim, eu preciso virar uma chave em mim. Algo precisa mudar e eu não sei o que, mas eu preciso mudar. E aí, de repente, né, não de repente, né, é tudo providência divina, aparece para mim que ia ter um encontro para mulheres que empreendem. Falei assim, bom, eu nem entendia muito de empreendedorismo e falava assim, gente, será que eu estou empreendendo mesmo? Ser nutricionista, atender no consultório? Eu acho que né? Essa questão aí que você tocou, eu acho isso tão importante.
Porque, aqui, eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho, porque eu tenho uma cliente que ela é dentista, e ela tá justamente nesse iniciozinho aí, de tipo assim, nossa, mas eu sou dentista, o que tem a ver isso com a empreender? gente pensa que a gente não é empreendedora. Exatamente. Eu também passei por isso. Enquanto eu fui só cabeleireira, eu não saí do lugar. E eu cheguei até a sair do meu salão e trabalhar em outros salões, justamente por isso, porque eu ainda não tinha a visão de empreendedora, de dona do negócio. E isso eu vejo muito também na área assim, de tipo psicólogas, nutricionistas, dentistas, que se formam e vão trabalhar por conta própria e não conseguem ter essa visão do empreendedorismo, de como é importante entender que também estão empreendendo, né? Sim, e aí eu cheguei lá e falei assim, caramba, um monte de mulheres. Aí, né, houve a oportunidade de cada uma falar rapidamente de si e do que trabalhava. Eu falei, caramba, um monte de mulheres juntas. Tinha cabeleireira, manicure, advogada, confeiteira, né, arquiteta. Eu falei assim, gente, eu acho que eu tô no lugar certo. E aí, ali eu comecei a ver, né, igual você fala, o bebê nascer. Cheguei na hora do parto. Na hora que esse bebezinho tava nascendo. E quanta coisa a gente já viveu, né? Eu já vivi e tenho vivido, né? Dentro da comunidade. Me encontrei ali. E quanto networking a gente faz, né? Sim. A gente pensa, igual quando eu cheguei, falei, eu não empreendo nada. Eu fui ver que realmente a gente empreende sim, mesmo sendo uma profissional autônoma, né? Tem uma profissão e atendo em consultório. Então, eu estou empreendendo sim, né? Eu tenho as minhas pacientes. E de lá para cá as coisas foram evoluindo, né? E o próprio networking que acontece entre nós mulheres lá, quantas coisas a gente troca, quantas Sim. coisas a gente aprende. E aí eu fui vendo, gente, quanta bagagem eu carregava e nem sabia, né? Quando a gente começa a conversar nos nossos encontros, nas nossas rodas de conversa. A gente vê que tem coisa boa para agregar e também a gente receber, né? Isso aí, a gente vê que tem coisa para passar e tem muita coisa para aprender, Exatamente. né? Ninguém sabe tudo. Que não tenha nada para aprender e ninguém sabe nada que, né, não tenha condições de ensinar. Então, são coisas que a gente eu amo essa frase. Né? A gente vai trocando. É uma troca muito legal, um networking muito bacana. E a gente cresce com outras pessoas, né? Sim, e vai gerando frutos, né? Quantos frutos vão gerando, quantas amizades, né? Quanta essa questão da sinergia, né? Desse entrosamento que a gente cria, novas amizades. E trazendo também para o empreendedorismo também, todas as áreas, né? A gente cresce corpo, alma e espírito juntos. Sim. Na verdade, nós somos criados para viver, né, em união, né? Todos nós. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente realmente só tem o que ganhar. E eu sempre falo que a mulher, ela aprende a ser mulher com outra mulher. Sim. A mulher aprende a ser mulher com outra mulher. Ela se torna mulher com um homem, mas ela aprende a ser mulher com outra mulher. Tanto é que a gente se inspira muito na nossa mãe, né? Sim. Enquanto tá crescendo, o jeito de mexer o cabelo. Eu vejo tanto isso lá no salão, né? Tendo muito mãe e filha. Então, aquele jeito de se vestir. Se a mãe alisou o cabelo, a filha também quer alisar. É a referência. A referência. Nós somos espelhos, né? A gente, sim, enquanto mãe, é espelho para as filhas. Na casa são duas. Sim. Eu vejo elas fazendo coisas igual a mim e falo assim, nossa... Nem eu prestava tanta atenção, sim, que eu fazia que eu faço determinadas coisas quando eu observo elas fazendo. Eu amava calçar os sapatos da minha mãe. Achava o máximo andar com as sandálias dela. Tem dia que os meus estão espalhados pela casa. Acho que toda menina, a paixão é tipo, quando eu vou poder usar salto? Então, meu sonho era esse dia chegar. Parecia que você estava brincando, mas na verdade você estava se desenvolvendo mulher. Isso aí. E isso foi um insight que eu tive, sabe? Isso foi uma das coisas que me fez pensar na comunidade. Essa observação, eu sou muito de observar. Essa observação que eu fiz, eu falei, cara, como que a mulher... E as minhas clientes sempre chegam com referências, né? De cabelos. Sempre olhando o que outras mulheres estão vestindo, outras mulheres estão fazendo no cabelo, né? E eu falei, cara, a gente realmente aprende uma com a outra. E eu tenho, assim, duas mulheres, assim... que me inspiram muito dentro do meu salão, que é a Camille e a Cíntia. Hoje eu tenho a Sofia também e a Bruna tá lá de vez em quando. Mas eu digo assim, a Camille e a Cíntia porque elas são bem do feminino. E eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte mais assim da cozinha, uma parte mais delicada, assim, né? Que eu sempre fui muito líder,
né? Eu sempre fui muito líder, então eu trabalhei sempre muito na minha energia masculina. Então, isso daí, eu observando elas, assim, no jeito de arrumar as coisas com delicadeza, o jeito de fazer uma comida, um tempero, o amor que elas falam naquilo, o jeito que elas fazem com carinho. Então, eu fui aprendendo muitas coisas. Foi aonde foi surgindo essa ideia da comunidade. Eu falei, cara, mulheres juntas só dá bom, gente. Mulheres juntas, gente, se souber, se tiver um pensamento legal, não tem como dar ruim. Não tem como. E essa questão da tríade da comunidade, a gente começa a levar para dentro do nosso empreendimento também. Sim. Né? Eu sempre gostei de olhar para as minhas pacientes como um todo, como um ser humano que são, né? Que todas nós somos. Mas de lá para cá, isso vem fazendo muito mais sentido. Sim. Né? Desde começar a trilhar, né? Caminhar lado a lado. Né? E hoje eu consigo, através do meu método, trabalhar isso. Eu criei um método, né? No início desse ano. O meu método Carol Meirelles, método MCM. E através desse método eu trago muito essa reflexão, não só do corpo, porque muitas mulheres chegam com o intuito de emagrecer, de mexer no corpo, mas tem tanta coisa, né, a nível de alma, a nível de comportamento psicológico, que precisa ser trabalhado. E como eu tenho conseguido ajudar... Primeiro muda a mentalidade, né? Isso aí. A questão da mentalidade, ela faz total diferença para que a pessoa alcance qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Né? E aí, o objetivo da maioria lá é o emagrecimento, qualidade de vida. E como que estar entrosada, envolvida dentro da comunidade veio me ajudando a abrir mais o meu olhar e olhar ainda mais para essas pacientes dessa forma. E trabalhar mais isso. Hoje eu trabalho ferramentas comportamentais, não só a questão do plano alimentar. Sim, mas hoje eu vou muito além. Isso aí, a gente consegue alcançar espaços ali, né, dentro do cotidiano de vida daquelas pacientes e que estão fazendo diferença. E isso alegra muito o meu coração enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher. Isso foi algo que, quando eu pensei na comunidade, na verdade foi um projeto, né, que Deus colocou no meu coração, que na verdade foi um projeto de tudo que realmente aconteceu na minha vida. Deus veio me desenvolvendo, estou em desenvolvimento até hoje. Na verdade, a gente vai estar a vida toda, né, que a gente nunca aprende. A gente aprende muito, mas tipo assim, a gente nunca está pronto. A gente nunca para de aprender. A gente nunca para de aprender, né? Então, assim, essa questão, isso para mim foi assim uma chave, sabe? Quando eu comecei a perceber que enquanto eu não desenvolvesse corpo, alma e espírito, quando eu não comecei a olhar para dentro, não só para fora, eu comecei a ver que as coisas não iam andar, né? Eu sempre conto essa história minha, que eu fazia vários cursos, né, com os melhores da minha área, curso com campeão mundial de corte, campeão mundial francês de penteado. Sempre saí muito, fui para Goiânia fazer curso, ia para Bahia fazer curso, Belo Horizonte, sempre ali, e nada acontecia, sabe? Eu assim, era até reconhecida como uma boa profissional, mas eu não conseguia levar minha identidade e autoridade para aquilo que eu estava fazendo. E aquilo me frustrava muito. Então, quando eu comecei a olhar e me perguntar, aí entra o que eu falo, né? Eu amo falar isso. Você se faz perguntas, né? Quando eu comecei a me fazer as perguntas e buscar as respostas dentro de mim, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, aí entra no corpo, alma e espírito, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, que é só ele que pode levar a luz para... Tem lugares que a gente não consegue acessar, né? Tem lugares que só o Espírito Santo jogando a luz ali que faz a gente acessar. Então foram algumas crenças durante anos assim que eu vinha trazendo ali da minha infância, que achando que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que aquilo ali não era para mim. E o me conhecer, sabe, olhar para dentro, a minha parte também do me conhecer, o autoconhecimento, a autoconfiança, que eu sempre falo muito também, que a autoconfiança não é sobre você ser melhor do que os outros, mas sobre você saber quem você é e andar em cima daquela verdade, né? Então, e sair da sua zona de conforto, porque quando você começa a se perguntar, você acaba se cobrando respostas. Lógico que é a luz do Espírito Santo, mas as respostas elas virão. E nem sempre as respostas para suas perguntas serão as que você gostaria. Exatamente. Né? Não, isso faz com que... Isso aí. Esse tipo de pergunta, na maioria das vezes, não é. É aí que começa a ser desconstruído, né? Aquela pessoa, porque chega um determinado momento que você vai até um certo caminho. E para empreender, a gente precisa ir além daquela pessoa que foi só que veio com aquela base familiar
e que foi criada ali daquele jeitinho. Você vai ter que romper isso. A sua mente vai ter que ir além e você vai ter que descobrir coisas sobre você e acreditar em você, né, para você poder romper, para você destravar. E isso daí que foi o diferencial, foi esse destravar. Tipo assim, então para eu destravar não basta eu só ter boas ideias. Porque se eu tiver boas ideias, mas se eu não confiar em mim, as minhas ideias elas não vão passar do meu pensamento e da minha vontade. Então quando eu falei, não, então eu tenho que me vencer, me desafiar e vencer. E isso daí foi muito... Eu falei, cara, a comunidade ela tem que levar esse pilar porque as pessoas têm que entender isso. Eu vejo que, assim, eu vejo muitos sonhos, muitos projetos, muitas promessas de Deus para a vida das pessoas e a pessoa passa ali uma vida toda com aquele projeto, com aquele sonho e não vai. E de repente ela chega até um determinado momento e volta de novo. Era o que acontecia comigo. E volta de novo. É o medo, a crença limitante. Exatamente. Os pensamentos ruins de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, exatamente. De que não é pra você. Tudo isso que você falou. Então, lá na comunidade, a gente foca nesses pilares. É exatamente isso aqui que a gente está falando. A gente passa a entender que não existe separação, corpo, alma e espírito. A gente, na verdade, nós somos o todo. E a gente está o tempo todo trabalhando nesses pilares. Não tem como você pegar, colocar na caixinha caminho. Espera isso aqui agora, calma. Não, nós somos o todo. Não é mesmo, Gleice? Com certeza. E no meio do caminho a gente encontra, né? Propósito, porque a gente começa com desejo. Por exemplo, da Carol, começar a atender mulheres. E com isso vem o propósito, que vai muito além do atendimento. Vai a transformação, vai a mudança de comportamento, o alinhamento, né? E com isso vem o propósito. Foi o mesmo que aconteceu com a Pizza Hope. Foi um desejo criado no coração do meu marido e eu sempre tive o desejo de empreender. Só que fica aquela insegurança, né? Trabalhava num lugar, ganhava bem. Então a gente quer ali aquela zona de conforto que não é nada confortável, né? Mas o meu marido é mais ousado. Então nisso eu já tinha um desejo no meu coração de empreender, mas não sabia com o quê, porque eu já tentei várias áreas, tanto da beleza, área técnica também, radiologia. E só que eu sabia que eu queria empreender. Parece que isso está na veia do brasileiro, né? Querer empreender, querer mudar de vida. Então eu tinha esse desejo. Meu marido já trabalhava como técnico em fornos industriais e ele sempre falava a respeito, meu sonho é ter pizzaria, a gente gosta, um produto que a gente gosta e tudo mais. E eu falei assim, amor, agora é só a gente encontrar o momento certo. Eu sou muito assim, muito pé no chão. Mas a gente acredita que o propósito nos encontra, né? E no meio do caminho a gente vai se descobrindo, vai se reinventando. E foi onde nasceu o Pizza Hope nos nossos corações. E a gente percebeu que não ia ser só sobre pizza. A gente percebeu que iria trazer algo a mais, sabe? Portanto, Hope significa esperança. Então a gente traz isso muito e eu percebi muitas pessoas se aproximando da gente com desesperança. E é onde a gente levava aquela palavra de esperança. Em alguns momentos a gente também estava precisando receber essa palavra, mas eu costumo dizer que é com pessoas que a gente se santifica, né? Que a gente vê a dor dela e se encontra com a nossa e a gente vê que tipo assim, não, peraí, isso aqui dessa forma que eu tô pensando tá errado. Talvez esse pensamento é uma crença induzida em mim lá atrás, onde eu inconscientemente tô sendo induzida por ela. Mas a gente percebe, a gente vai começando a romper essas travas, a gente começou a realmente, a primeira decisão, quando a gente encontrou alguns desafios no empreendedorismo, foi colocar Deus para dentro do nosso negócio. Foi uma das primeiras, assim, porque a gente fala assim, Deus, eu entrego o controle da minha vida em suas mãos, mas a gente ainda quer estar no controle. Mas foi o dia que a gente percebeu essa necessidade de realmente descansar no Senhor e realmente entregar o controle na mão dele, onde as coisas começaram a fluir. E nesse meio do caminho, eu já havia largado o CLT e Irla já estava de volta para o espaço dela, começou a inovar e a gente se aproximou ainda mais. A gente já era amiga, né? Mas as nossas dores começaram a se encontrar. A gente começou a ser o apoio uma da outra, sabe? E a gente percebeu que não existe. Porque enquanto uma área da nossa vida ali tá com problema, as outras vão ser afetadas. E foi uma decisão, assim, onde a gente foi realmente movido pelo Espírito Santo, sabe? A gente foi conduzido a essa compreensão de realmente entregar o controle das coisas na mão dele e ser mais obedientes.
Foi nesse momento onde eu e meu marido, a gente começou a pedir estratégias para Deus, a gente começou a buscar conhecimento fora também, a gente saiu um pouco daquilo que a gente entendia que era o certo, porque às vezes nem o que é certo para mim não é certo pro meu negócio. Então, assim, a gente foi se moldando, a gente meio que pulou sem paraquedas e descobriu como construir um no meio do caminho. E nisso, a Irla, a gente se aproximou ainda mais, a gente viu essas dores sendo muito parecidas, sabe? Foi onde ela veio me falando a respeito da comunidade. E eu falei assim, cara, tem muito a dar certo. Porque, como eu falei no início, empreender parece solitário, mas é só uma percepção. Porque a gente tem pessoas ao nosso redor, tem mulheres que podem estar passando ou que já passaram por aquilo e podem dar aquela palavra de conforto, pode dar um direcionamento. Então, a gente traz o que faz sentido pra gente. E foi nisso que eu percebi que a comunidade ia dar muito certo e conectar com pessoas que estavam buscando esse propósito. Porque não existe só a Gleice empresária. Antes disso, existe a Gleice, com crenças, com uma criação. Então, assim, a gente percebe quanto esses padrões podem ser negativos na nossa vida. Muito, né? Não tem como realmente a gente, né? Trocar a roupa, né? Não. Agora, ainda mais a gente mulher. É só mudar a semente. Tem muita crença que nos limita. A gente já nasce sendo muito cobrada, né? Por ser mulher. Bom, não sei como foi a criação de vocês, mas desde sempre é saber lavar um copo muito bem. Meus pais tinham um bar, então, tipo assim, às vezes eu lavava, sei lá, 4, 5 caixas de copo. Então, tipo assim, pra uma menina de 12, 13 anos é uma cobrança, né? Então, eu era muito cobrada pra tudo fazer muito certinho, sabe? E isso eu trouxe pra minha vida. Lógico que em alguns momentos o perfeccionismo ali pegou, mas eu escolhi não deixar dar lugar a isso, porque isso me travava para algumas escolhas, para alguns caminhos. Então eu percebi e encontrei o equilíbrio nisso, porque faz parte da nossa essência, né? Então, de alguma forma, essa virtude, defeito, a gente não sabe, mas nos ajuda a sermos como nós somos e colocar isso em prática, de fato, no nosso negócio ou em qualquer propósito que a gente se dispõe a fazer. Sim. E o que eu vejo assim, de interessante na comunidade é justamente essa parte que a gente consegue trazer e com sinceridade as nossas vulnerabilidades, né? Por vezes eu trabalhei em outros lugares e eu sentia muito essa falta, né? Como eu falo, a comunidade ela foi sendo construída de fragmentos da minha história. E eu sentia essa necessidade, assim, nos lugares dessa unidade, sabe? Dessa troca, desse querer crescer juntos. E eu não encontrava isso. Eu via que muitas das vezes as pessoas, as mulheres, né, tinham uma certa concorrência. Então, eu sempre fui muito de falar de sentimento e de coisas profundas, porque eu sempre fui muito reflexiva. E às vezes eu falava aquilo e parecia que eu estava sendo vulnerável demais e tal. E ali no meu salão, eu sentia muita falta disso em salões, que eu sentia coisas assim, muitas das vezes, é claro que é o nicho de cada um, é o estilo de cada um, estou falando isso para dizer quando eu encontrei a alma do meu negócio. Eu sentia a falta do meu negócio, assim, ter alma, onde as pessoas chegassem ali no salão e numa conversa fluida, a gente poder falar sobre os nossos sentimentos ou falar, assim, coisas da vida que a gente estava passando e tal, pudesse fazer essa troca. E isso realmente começou a acontecer no meu salão. E, assim, as minhas clientes sempre falam, Irla, é um ambiente que a gente sente paz, a gente se sente... É um ambiente acolhedor, né? A pessoa não vai ali só fazer o cabelo, né? É um ambiente acolhedor. A pessoa se sente realmente fazendo parte ali, faz parte do nosso ambiente, né? E eu senti essa necessidade e a comunidade, eu falei, cara, a comunidade, essa parte da alma, eu acho muito importante quando a gente consegue sentar, igual a Gleice está falando aqui, a gente começa, às vezes, até falar coisas que a gente precisa se ouvir, é importante isso, né? Uhum. Porque são coisas que, de repente, a gente deixa bem escondidinho lá dentro, mas às vezes é necessário que a gente coloque para fora, para a gente se ouvir, porque eu acho que o mais importante de tudo isso, uma roda de conversa, muitas das vezes eu falo, deixa a pessoa falar, às vezes a pessoa fala, deixa eu falar, que ela está precisando se escutar.
Porque nesse se escutar, a gente vai ali, às vezes, quebrando algumas coisas que a gente... Pô, então é aqui que essa situação aqui se amarrou, então... Né? E isso na comunidade, assim, eu tenho gostado muito de ver, porque eu estou vendo que a gente está construindo esse ambiente, né? E naturalmente, não é nada forçado, né? É uma coisa natural, né? Uma coisa que vem surgindo. Quando a gente partilha, né? A gente se ouve, igual você falou, e as outras pessoas ouvem aquele relato do que a gente está vivendo, vivenciando, passando ou passou, e tanto tem uma palavra para nos trazer, para nos auxiliar a enxergar o mundo de outra forma, a enxergar o problema com outros olhos, ou até mesmo a abrir os olhos, porque às vezes a gente está diante de algum problema dentro do empreendedorismo e a gente está cega, está com os olhos sem solução. Isso aí, se vê sem solução. E aí a comunidade é esse ambiente onde a gente se encontra, onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente partilha e onde a gente aprende, né, distribuindo ali entre nós o que a gente vive mesmo no dia a dia. Então, o partilhar também gera muita conexão, muito aprendizado e até mesmo muita cura. Exatamente, né? Às vezes a gente tem essa percepção de o quão falar nos cura, né? Como você falou. Quando a gente fala algo, a gente, peraí, eu mesma consegui a resposta que eu precisava. Ou, tô numa roda aqui, outra pessoa viu, nossa, isso faz muito sentido, isso faz muito sentido para o meu momento. E a pessoa tem aquele despertar. E é nesse lugar, na comunidade, que a gente encontra pessoas com conexões, porque acredito que a gente está aqui não é por um motivo em vão, né? A gente está aqui por um propósito, né? Portanto, existe a comunidade onde a gente vê que esse propósito está se juntando, sabe? Muitos pedacinhos sendo juntos no mesmo local, com mesmas dores. É muito interessante isso. Sim, eu sempre falo isso, que ninguém cresce sozinho. Então, quando a gente perde aquele medo... Eu tive o salão no centro por 10 anos. E era no 2º andar. Não era no 3º andar. E teve um momento que uma pessoa colocou o salão no andar de baixo do meu. E uma pessoa virou para mim e falou assim: Irla, agora o que você vai arrumar? Porque a pessoa para vir para o seu salão tem que passar pelo dela, até chegar aqui no seu. Então pode acontecer de ficar. Eu falei assim: se ficar, é porque não é cliente que veio buscando o meu serviço. Porque a pessoa pode ter a mesma função, mas não percorreu o mesmo caminho que eu, não tem a mesma mão que a minha, não tem a mesma percepção. E isso é muito interessante, e o gostoso de quando você entende isso, que você começa a ver que ninguém é igual a ninguém. Então não tem problema, né, ninguém consegue. Não adianta tentar imitar, porque não vai, cada um vai ter o... E outra coisa que eu tenho aprendido nesse percurso, né, tenho feito mentorias também, e nem todo cliente é para você. Sim. Tem cliente que não isso. vai ser sua nunca, ela vai te rodear, ela vai vir, ela vai namorar aquele momento de fazer namorar não, vai ter aquele momento de sondar, de dar uma paquerada na situação, mas não é, ou então não é o momento dela. Exatamente. Sim, então tem duas situações, tanto de cliente que não é sua, não vai ser sua nunca, que não vai entrar, não vai vingar, e também aquela que não está pronta ainda para o atendimento que ela vai receber ali. As pessoas se conectam pela essência, né? De como você se comunica nas suas redes sociais, do que você fala, quando está no seu ambiente, como ela se sente, né? Entender que nem sempre, às vezes a pessoa pode não estar conectada com aqueles valores ali, né? Sim, verdade. É uma junção, né? Mas assim, o interessante disso tudo é porque quando a gente passa a ter esse olhar, a gente começa a comunicar da forma certa para as nossas clientes. E o bom do autoconhecimento é isso, porque quando você se conhece, você não leva tudo para o lado pessoal, né? Quando a gente não tem um autoconhecimento, a gente... Uma identidade firmada, Uma identidade firmada. A gente acha que tudo é rejeição. Mas quando a gente começa a entender a gente sai do foco um pouquinho, né? Para entender que nem tudo é sobre nós, né? Nem tudo é sobre nós. Exatamente. E isso aí a gente está falando aqui, gente, olha só, a gente está misturando tudo aqui, corpo, alma e espírito. Vocês estão vendo como que funciona? Porque é uma engrenagem. É uma engrenagem, é um todo
que vai fazer de nós justamente empreendedoras com propósito. Exatamente. Né? E, Irla, trazendo um pouquinho para os pilares da comunidade, eu e Carol já sabemos assim a fundo como funciona a comunidade, o que a gente se conecta no propósito. Para as pessoas que vão conhecer a partir de agora a comunidade, qual assim a visão, qual que é o propósito assim, principal da comunidade, como surgiu isso? Então, um pouquinho surgiu, eu meio que dei umas pinceladas aqui. Mas a nossa visão é justamente essa questão, que a gente está muito focada nos nossos 3 pilares, né? Nos desenvolver corpo, alma e espírito. E a nossa missão é a gente ali estar realmente fazendo essa troca uma com as outras, né? A gente poder crescer juntas, a gente poder criar uma sinergia. E trazendo para o empreendedorismo, ali a gente tem as nossas parcerias, onde a gente faz collab. Então, assim, a comunidade, ela é para quem está querendo crescer juntas. Uma pessoa que tem um pensamento individualista acaba não se encaixando. Porque a comunidade, ela é justamente para quem entende que ninguém cresce sozinho. Então, esse aí é um assim, dos nossos pilares, né? Ninguém cresce sozinho. E para quem também se sente solitário e queria assim, ter pessoas que trouxessem algo a mais, aí a gente também está ali para isso, para poder, né, como que fala? Transbordar do que está dentro de nós. E nós temos muito, e nós somos preciosos, nós carregamos preciosidades, eu sempre falo isso, né? Cada mulher carrega preciosidade, carrega uma história, e como que às vezes num bate-papo natural, às vezes nem foi ali durante a roda de conversa, às vezes no momento ali do coffee break, ali você para conversar com a Carol, 5 minutinhos, a Carol falou um negócio, foi um insight que me deu. Então a network é muito, o todo da comunidade é maravilhoso, né? Quando a gente entende, quando a gente tem esse olhar, né? Às vezes você parou ali, conversou 5 minutos, teve um insight, aquilo ali já mudou sua percepção de algo que de repente estava te gerando um sério problema, ou na sua vida pessoal, ou dentro do seu negócio. Então, a visão da comunidade é muito essa mesmo, essa questão da sinergia, da network, dos pilares, né? O nome mesmo diz, né? Desenvolva a mulher, de nos desenvolvermos. Sim, sim. Tava lembrando, né, dos nossos encontros, e é exatamente isso. Às vezes chega um momento que você fala assim, não sei se faz sentido para mim. Aí você vai conversar com a sua amiga ou com uma membro ali da comunidade e vem aquela sensação de parece que vai ser agora. Aí você recebe essa palavra, já aconteceu comigo isso. Por muitas vezes a gente se conecta, né? Às vezes no momento final, ali nos 5 minutinhos finais, faz muito sentido, né? Irla. E o nome? Esse nome, Desenvolva Mulher. Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, por que a escolha desse nome? Então, nesse tempo aí que eu fiquei aí querendo, né? Tava aquele tempo da gestação, o bebê quase nascendo e aquele medo de permitir. Eu tive uma pessoa assim que me impulsionou muito, né? Que foi a Manaara. Ela esteve com a gente no nosso primeiro temporada. Na nossa primeira temporada. Exatamente. E a Manaara ali num momento de mentoria e conversa também e tal, ela me perguntou assim, Irla, qual nome você daria? E eu fiquei assim, pensando vários nomes no sentido assim, de querendo que fosse algo bonito e tal. E eu fui falando, e às vezes ela me perguntava, e eu peguei e pensei na ideia. A ideia, qual que era a ideia? Nos desenvolver. Aí eu falei, desenvolva a mulher. Veio assim, sabe? Não bate-papo. Esse que eu falei, é o papel da mentora mesmo, né? Manara como mentora. Foi minha mentora, ainda sua mentora também. Então ela veio... E mentora de empreendedoras, né? Eu acho que o papel do mentor é muito isso. Ele instiga a gente, né? Cutuca a gente, vai cutucando. Você fica assim, meu Deus, eu vou ter que dar uma resposta para dar. E aí vem isso é tão legal que a gente vê que muitas respostas que a gente precisa, ou muitas, já está ali dentro da gente, só esperando a gente acessar. Todas as respostas que a gente precisa estão dentro de nós. Pois é, e tem perguntas que a gente não se faz. Falei. E tem perguntas que a gente não se faz. Por isso que essa questão da tríade, né, corpo, alma e espírito, é você
você tem que se transformar de dentro para Sim. fora. A mudança tem Não que existe acontecer uma mudança só interna. externa. Isso aí. A mudança externa. A mulher vai lá no seu salão e faz o cabelo. Foi uma mudança externa, mas como que ela tá por dentro? Sim. Né? Então, Mas essa é a eu vou importância de você trabalhar essa questão de corpo, alma e espírito lá. Mas eu vou te trazer um pouquinho esse pensamento aí de como que é o todo. Normalmente, eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso. Normalmente a mulher, quando ela muda o cabelo, tem algo mudando por dentro. Quando a mulher muda o cabelo, tem algo sendo transformado ali que ela quer trazer. Ou ela quer trazer pra fora, né? Exatamente. Tipo, tá havendo uma mudança aqui. E aí é a forma da gente expressar, né? Colocar pra fora. A forma de expressar, às vezes, o fim de um relacionamento. Ser mulher é muito bom, né, gente? Porque, tipo assim, a gente pode mudar o cabelo. Exatamente. A gente pode fazer uma maquiagem diferente. Gente, eu tenho uma cliente que ela chega lá, ela fala assim, ai, meu cabelo hoje eu tô tão triste. Toda vez que ela não tá se sentindo bem, ela quer refazer o corte dela. Aí ela sai de lá já se sentindo. Então, gente, isso aconteceu isso comigo uma vez, quando eu fui no seu salão. Fui lá, cortei o cabelo. Aí do nada ela começou a escovar. A gente começa assim, já se levantar da cadeira. Né? Já começa a mudar a postura, né? A autoestima surgindo. A autoestima vai nascendo, vai renascendo. É muito gostoso. Eu falo que assim, eu me desenvolvi muito dentro do meu salão. Quando foi surgindo essa ideia da comunidade, eu pensei assim, né? Porque a princípio, eu falei, né? Quando nasceu o bebê, a gente estava conhecendo o bebê. Dentro de mim eu já tinha todas as respostas, mas às vezes quando a gente quer colocar a ideia para fora, a gente meio que quer agradar, quer pertencer, e não que alguém tenha falado algo que não fosse, assim, de repente, para benefício, era às vezes a visão, mas quando eu fui ver, de repente, não era aquilo a ideia central da comunidade. Mas, assim, eu ali dentro do meu salão, eu fui me desenvolvendo de tal forma, e eu começava a perceber, eu falei, gente, como que eu sou cabeleireira, gente? Que ideia é essa de fazer uma comunidade? Como assim que eu vou ficar lá na frente falando para um monte de mulher? Isso era um trauma que eu tinha de falar. E um dia eu estava falando isso com Deus, agora trazendo o Espírito. Eu conversando isso com Deus, né? Estava assim próximo de fazer apresentação. E eu tinha feito assim, eu e minha filha, tudo bonitinho, colocado ali para apresentar a comunidade, né? Um plano, tal, né? Para vocês entenderem missão, visão e valores e tal. E eu ia ter que apresentar aquilo. Eu falei, misericórdia, gente. E eu tava fazendo o cabelo de uma cliente ali, fazendo o cabelo e tal, e ela começou um assunto, e quando eu me empolgo no assunto, eu vou falando, aí parece que eu tô palestrando. Aí na hora Deus virou pra mim e falou assim, é o que mesmo? Como assim você não tem nada pra falar? Cadê o medo? Cadê? Por quê? Esse não, medo, como né? assim? Aí a gente vê as crenças, né? Tem uma amiga minha que fala comigo, ele é a crença atrás da crença. Né? A gente vê aquela crença ali que realmente aquela voz que não quer permitir que algo que tem que nascer, nasça, né? Mas aqui, eu falo muito isso. Ali no salão, eu acabo, assim, me desenvolvendo muito também. Essa palavra desenvolvo, ela faz muito parte da minha vida, sabe? Ela é muito, assim... Então, ela é vivida, né? Ela é realmente vivida. E eu acho que quando a gente entende isso, que a gente está em desenvolvimento, né? E quando a gente precisa colocar para fora o que a gente aprende... Porque quando a gente fica só se enchendo e acha que não pode passar para ninguém, chega uma hora que não vai. Porque o conhecimento, ele transborda quando a gente passa para outra pessoa. Porque naquele momento que você também está falando, que você está ali pensando, mentalizando, aí aquilo ali vai surgindo mais coisas. A pessoa traz mais informações. Gente, é muito maravilhoso, tá? Tem muita gente que tem essa questão da crença, né? Que limita ela, acha que ela não pode passar pra frente, acha que não pode ensinar um colega da mesma profissão alguma coisa, porque vai perder para aquele colega, porque vai levantar uma concorrência. Infelizmente, o interior tem um pouco isso, né? As pessoas pensam assim, mas esse transbordar, como que a gente consegue ajudar? Daí o intuito principal, eu acho que a gente tem que carregar dentro do nosso empreendimento, é o ajudar as pessoas, né? Através do nosso trabalho, através do nosso propósito de vida, quando a gente pode ajudar o outro e a gente transborda isso, também é muito interessante. Né? E você falou aí da questão do desenvolva mulher. Eu não consigo ver outro nome, né? É o nome mesmo que vem trazendo isso pra gente. Quando a gente olha para essa logo bem bonita aí, tem a hortênsia. E aí, por quê? Por que a hortênsia? Por que essa flor? Para poder embelezar ainda mais aí, né, a identidade visual aí da comunidade. Então, como eu falo, a comunidade ela é um bebê, né? Ela tem vida e ela tem propósito.
E nesse momento aí mesmo, quando estava surgindo tanto nome, e eu pensei, agora vai ter que ter uma identidade também visual, né? E eu fiquei pensando do que vai ser e tal. Aí, como eu disse, as respostas sempre dentro da gente. Primeiro a gente procura fora, até a gente acessar lá dentro. E eu tinha ido em Caparaó uns anos atrás, uns 6 anos atrás, e eu nunca tinha visto uma hortênsia azul, assim, né, meio azul, meio lilás, eu nunca tinha visto. E lá eu vi essa hortênsia, gente, eu fiquei tão deslumbrada com aquela hortênsia, uma coisa tão maravilhosa. E quando eu pensei, eu falei, eu vou colocar flor, então, né, a identidade visual, porque tem muito a ver com florescer. Desenvolver tem a ver com florescer. E eu fiquei pensando e eu perguntei para Deus, aí na hora Deus me levou lá em Caparaó, naquele lugar. Aí eu falei, cara, aquela flor, porque eu sou muito, como eu falei, né? Eu tenho umas mulheres perto de mim para desenvolver esse lado feminino meu e detalhista, né? Porque eu não sabia. Eu falei assim, gente, eu vi uma lá em Caparaó muito linda. Aí eu fui falando para Camille, eu estava ali no salão, eu fui falando, Camille, ela era assim, 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 procura aí na internet para mim. Eu não sabia o nome dela. Eu achei até que era a... De vez em quando eu confundo o nome. Ai, gente, esqueci. Depois eu esqueci agora. Mas, enfim, falei, Camille, procura aí pra mim. E a Camille procurando, aí achou a outra, que eu tinha falado o nome errado. Aí eu olhei e falei, não é. Não é essa. Não tô sentindo. Continuo procurando. Aí a Camille continuou procurando. Achou e me mostrou. Aquilo foi assim no meu coração, sabe? Falei, é isso aí, é essa aí mesmo. E aí veio aquela confirmação. E eu sou uma pessoa que eu dou muita atenção a significados de nome, o que ele transmite, o que ele está trazendo. Eu sei que Deus tem essas formas de falar com a gente. Deus, ele é muito... Deus também traz muita... Como que fala? Deus, ele é profético, né? Ele sempre traz muitas palavras assim que também vão unir aquilo que a gente tá... Não sei como dizer. Eu queria dizer... Era como se você estivesse montando um quebra-cabeça naquele momento. Você queria entender por que daquela flor e se ela se encaixava no propósito da comunidade que você estava criando. Eu sabia que isso era algo que Deus estava me trazendo, tinha um significado além da flor bonita. E eu fui procurar o significado da hortênsia. Gente, eu quase caí para trás quando eu fui ver. A hortênsia, ela significa unidade, ela significa prosperidade, ela é símbolo de devoção, de espiritualidade. Olha só que forte. E ela também a hortênsia, as coisas só vão se encaixando com a comunidade mesmo. E além de tudo, ela é um buquê. Ela não é uma única flor, elas são várias florzinhas. Várias florzinhas para formar um buquê. Nossa, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus. Tipo assim, eu falei, Deus, ele é perfeito. Como que ele gera realmente vida, ele traz vida para as coisas, né? Esses dias atrás aí, a gente ainda falando sobre isso, eu e a Zane, que também faz parte da comunidade, são muitas mulheres maravilhosas que estão ali. E a Zane veio falar comigo, Irla, você sabia que a hortênsia azul, ela não nasce também em qualquer solo? Ela só nasce no solo ácido? Ela só nasce num lugar onde ela está realmente sendo muito essa cor, né? Essa cor, ela só vem quando... Ela precisa de uma condição, né, para desenvolver. Exatamente, ela precisa de uma condição, o solo precisa estar em uma condição que vai gerar realmente, assim, muito... Ai, gente, como que fala? Agora você me perdi, mas assim... Resistência, talvez? Resistência, tudo que nós somos. Tudo, tipo assim... Se tem uma coisa que as mulheres são, né? Empreendedoras. Resistentes, né? Assim. Eu costumo ser, assim, a pessoa que, tipo assim, resisto. Vou até o último. Ah, então não é pra ir, então eu paro. Não costumo desistir, largar o osso fácil, não. Deixar as coisas pelo caminho, né? Exatamente, eu tenho essa questão. Então, eu vi, assim, quando a Zane me falou isso também, eu falei, cara, então é isso mesmo, a hortência, ela fala exatamente, ela é a nossa identidade, assim, né, ela realmente representa a gente. E essa questão da resistência, isso é muito real, né, porque qual empreendedora que tem dias que não tá, que acha que não vai dar, que quer fechar, que aí no outro dia já... É outra coisa, já tá querendo até abrir só de dormir já passou. Vem a questão do cansaço, vem a questão de você estar ali. Autocobrança. O autojulgamento. E tem a questão de, às vezes, igual eu
enquanto nutricionista. Tem semanas que, às vezes, a agenda tá vazia. Semanas que a agenda tá cheia. Isso aí é Tem todo vezes que você tem todo negócio, uma paciente agendada. Mas é aí que o empreendedorismo tem que vir, né, na veia da gente. E a gente tem que falar assim, não, eu tenho uma paciente, então beleza, eu vou lá e vou atender a minha fazer o melhor. única paciente, dando o meu melhor. Né? Então é aí quando a gente, pelo menos comigo acontece muito, quando acontece isso, de eu ir lá atender uma, quando eu volto para casa, eu volto transformada. Sim. Eu volto reavivada, revigorada. Parece que reacende alguma chama dentro de mim. Por uma pessoa. Então, cada uma pessoa que a gente pode atender, que a gente pode ajudar, que a gente pode transformar através do nosso trabalho, transformar vidas, né? Porque às vezes chega a pessoa lá querendo emagrecer, com várias dificuldades, com ansiedade, alguns problemas, vários problemas comportamentais, né? E aí você cria tudo, trata aquela pessoa, olha para aquela pessoa de um todo. Quando ela volta, daí é um período, né, dentro da programação lá que está feita, ela volta já com transformações ou ela volta descrente. Acontece muito isso também lá. Ah, não perdi nada, não aconteceu nada. E quando você pega aquela pessoa e avalia ela e começa a conversar, aí eu sempre pego uma anotação, um bloquinho e vou anotando. Deixa a pessoa falar, escuta mesmo. Mas quando chega um certo momento, eu falo assim, mas você teve evolução. Olha só, você falou que o seu sono melhorou. Você falou pra mim que a roupa tá mais larga. Aí vamos pra fazer a medida, né? Fazer a avaliação corporal. Tem menos peso na balança, tem menos centímetros nas medidas corporais. Às vezes aí a pessoa que chegou lá cabisbaixa, ela consegue sair de lá animada. Sim. Então volta aquela confiança, a pessoa retorna para o acompanhamento, né, para o tratamento ali melhor. E ali vai gerando essa questão da autoestima. Sim. E às vezes a pessoa chega lá, né, pra gente com autoestima bem baixa. Lá na Pizza Hope eu costumo dizer e passar muito para os meus colaboradores. Trazer sempre a essência, né? Prestar um bom atendimento, porque o cliente ele quer ser lembrado pelo nome, né? Ele não quer só ir comer uma pizza, ele tá querendo muito além, né? E trazer essa experiência, trazer essa essência. Eu falo no cuidado, na forma que a gente aborda, no produto que a gente apresenta, né? Para ele sentir que ele realmente está sendo cuidado. As pessoas querem se sentir cuidadas. Ter atenção ao sabor. Exatamente. Que o seu cliente gostou mais. Ela não quer só mais uma pizza, né? Entendeu? E a gente traz isso muito nas inovações também. A gente não quer trazer só sabores de pizzas especiais. Tudo isso. A gente quer trazer uma experiência nova, um sabor novo, uma combinação onde as pessoas se surpreendam. E quando você conhece o seu cliente, você quando cria um sabor novo, você tem condições de apresentar aquele sabor de uma maneira diferenciada. Sim. Vai fazer gerar, né? Às vezes é só o desejo por experimentar. Às vezes é só uma troca de ingredientes ou trazer algo novo mesmo. Faz com que ele pense assim, caraca, nunca experimentei isso aqui. E você traz essa possibilidade. Sabe o que eu gosto muito? E a gente às vezes fica vigiando a pizza do mês. A Zone, você tá conversando com a Zone lá na casa dela, falando, a gente tem que ir lá no Pizza Hope. Eu falei assim, cara, vamos tal dia, porque essa semana não dá. Mas aí vai virar um mês, né, Irla? Eu tô querendo comer pizza no mês. Daí o medo de perder. Eu acho bem interessante também o trabalho deles lá da Pizza Hope, que é aquele negócio de você comprar uma fatia. Sim. Você compra aquilo que você gosta. Pizza Hope é democrática. Se você vai com a galera, você vai comprar, né? Às vezes vai haver o consenso de comprar um sabor único, né? Mas aí tem aquela questão de você estar sozinho, mas quer comer uma pizza? Sim, né? sim. Eu acho bem interessante. É uma forma diferente de empreender. E pizza é partilha, né? A gente já pensa logo, família, galera. E quando tem esse dinamismo do tipo, eu posso estar em galera, mas eu escolho aqui minha fatia, meu sabor. Isso aí. E sigo democrático aqui na situação. É bem bacana, assim. Mas o que eu vejo nisso tudo da gente conversando, e é muito interessante, como que a nossa linha de raciocínio e pensamento acaba que sendo a mesma, né? Por quê? Porque a gente está em comunidade, né? Então a gente consegue, né? A gente está sempre fazendo os cursos juntos, e vamos para o Sebrae, vai para a mentoria aqui, vai ali, traz, né, para o Desenvolva. Lá no salão eu faço muito isso também, essa questão do tratamento individualizado, porque cada um tem um cabelo, uma necessidade, o cabelo está sempre numa fase, num momento, né? Não é o todo, é uma fase, é um momento. Então, o produto certo, o corte ideal para a moldura do seu rosto,
A personalidade, né, personalidade. também. Eu nem sabia, gente, que dava pra encaixar... É visagismo? Visagismo, Não sabia que dava pra encaixar personalidade no corte de cabelo. Eu achava que era tipo assim, tira 2 dedinhos, tchau. Ela só sabia porque nunca aconteceu com ela. Porque no dia que fizeram um corte no seu cabelo que não encaixar com o seu perfil, você sai chorando. Às vezes a pessoa não sabe por quê. Eu sou muito assim, a tradicional nessa parte. Então, assim, pra mudar, tem que ter pesquisado. É porque você tem boas cabeleireiras, né? Verdade. A Bruna, bons amigos aí, cabeleireiros, verdade. Felipe. Então você não precisa pensar bem nisso, amparada. não. Felipe, Mas é isso. Mas é muito interessante isso. E a gente, assim, Itaperuna, eu acho que é meio complicado, né? A questão do atendimento em muitos lugares, que a gente vê que é muito aquele atendimento do só achar que vai estar vendendo produto, né? Então, quando a gente começa, e hoje, graças a Deus, por conta do conhecimento, vários cursos, né, que a gente vai buscando, é tão gostoso quando a gente vê que o empreendimento tem isso, também tem essa alma dentro dele, da excelência, do bom atendimento, e saber que pessoas compram pessoas, né? Pessoas não compram produtos. Eu sempre falo isso, pessoas compram pessoas. Então, a pessoa, ela tá indo no seu negócio, eu posso ser a melhor cabeleireira, eu posso fazer um corte maravilhoso. Se eu não sou uma boa pessoa, se eu não passo uma boa energia, não vai ficar ninguém, né? Então, energia é tudo, gente. É tudo. E aqui, Itaperuna, assim, eu via muito essas... Eu sou uma pessoa muito enjoada para ser atendida, gente. A minha filha fala, mãe, você nem parece ter negócio, é uma cliente enjoada. Mas não é que eu sou enjoada no sentido de... É porque eu quero ser bem atendida, eu não quero só comprar um produto realmente. Então, se eu for num lugar e me venderem só o produto, eu não volto mais. Então, eu como cliente sou assim. Eu quero realmente ter experiência, eu quero ser bem atendida. E na comunidade a gente aprende isso, né? Então, hoje eu ainda brinquei que eu tive no local essa semana e eu queria ir no banheiro e eu falei assim... tem banheiro aqui? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, a pessoa atendente virou pra mim e falou assim, se eu fosse você, nem entrava no banheiro daqui. Que nem eu vou, quando eu quero ir, vou lá na esquina. Aí eu não aguentei, gente. Aí eu peguei e falei assim, a comunidade serve pra isso. Porque o primeiro erro, falou mal do estabelecimento dela. Né? Poderia falar, ela olha... trabalha, né? Ela deveria defender ali, vestir a camisa, né? Exatamente, falou esse mal. Também, de repente, o trabalho dela não tá sendo feito, né? Já gerou esse desconforto, aí depois ela fala, aí eu peguei e falei isso com ela, falei, nossa, mas é tão ruim você falar assim e tal. Ela falou, mas eu não vou lá lavar o banheiro, porque se eu lavar, ninguém mais lava. Aí eu falei, nossa, mais um erro, né, de atendimento e de pensamento. Eu falei, não adianta, tem um marketing maravilhoso na internet e não pensa ali no negócio, na questão da excelência, né? Ou mesmo de vestir a camisa da empresa. Então, assim, realmente eu tive que ir lá na esquina, pedir um local lá para eu ir no banheiro e voltei porque o banheiro estava sujo. Não é porque estava interditado, é porque estava sujo. Gente, 5 minutos você limpa o banheiro e você não precisa passar imagem ruim do seu ambiente e ainda falar ainda. Então, assim, eu acho muito interessante uma das coisas da comunidade que acaba passando por nós, parece algo tão simples, né? Que é a questão, assim, de você vestir, cuidar dos detalhes, né? Passar experiência, né? Então, isso é muito bacana, quando você vê, assim, que isso é um pilar muito interessante do empreendedorismo, né? Você passar a boa imagem do seu negócio, né? Você passar a experiência gostosa. Pode ser simples, o que for. Meu salão é simples por enquanto, em nome de Jesus. Mas é simples, mas é limpo. Eu brinco com as meninas, eu falo, eu sou pobre, mas sou limpinha. Tem esse simples, jargão. mas é limpo, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que a gente fala, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Uma das coisas que a gente fala na comunidade, tá sempre ali fazendo a troca, e é gostoso de ver, e vai no ambiente tá limpo, não é verdade? Verdade. E a gente vai vendo quão viva é a comunidade, né? A comunidade é algo vivo, que pulsa, né? E você, nesse decorrer aí, igual a gente falou, né? Lá no início, ano passado foi a primeira temporada, né? Que foi o ano do nascimento desse bebê. Uhum. E de lá para cá, tem alguma experiência, assim, que marcou? Ou com você mesmo, ou alguma empreendedora que chegou para você e falou alguma coisa que mudou na vida dela, além de nós que já falamos algumas coisas aqui, né? Devido a estar ali inserida em comunidade, a estar
atuante ali, sendo membro ou sendo as mulheres que frequentam as reuniões mensais? E aí, tem alguma história assim bem bacana? A começar por mim, né? Porque, como eu disse, a gente está se desenvolvendo. Então, e o bebê nasceu. Quando o bebê nasce, a gente ainda não sabe a identidade dele, né? A gente não sabe o sorriso dele, várias coisas. Então, hoje ele já está com 1 ano, ele já está caminhando. Então, eu sei que... E vocês vão trazendo as roupas, né? Para esse bebê. Ele tendo a essência dele. Então, eu vejo assim, eu fui transformando também. Hoje em dia, quando eu olho o último encontro, eu falei assim, então é isso, eu sempre saio com isso. Ou eu falo assim, é isso aqui é interessante assim mesmo. Ou eu saio e falo, cara, não foi legal isso aqui, acho que dessa forma assim, não... Então, o legal do Desenvolva é justamente isso, é o crescimento que ele traz pra gente. Como ali também, eu sempre dou, né, tô sempre ali dando oportunidade para todo mundo, é uma comunidade, né? Então, todas nós temos a oportunidade também de estar passando o nosso conhecimento, porque a ideia é essa, né? Que a gente se desenvolva juntas. Então, muitas das mulheres que de repente achavam que não tinha nada para passar, não, o que eu vou? Não tenho nada. Eu falo, claro que tem, você é história. Olha para dentro de você que você vai conseguir trazer alguma coisa. A gente tem o que aprender com você. Então, esse pensamento, então às vezes chega assim alguém para mim e fala justamente isso, sabe? Sobre essa mudança de crença, né? Esse pensamento de que nós mulheres não precisamos ser concorrentes uma das outras, que a gente pode baixar a guarda, né? E diminuir o peso uma da outra. E ser, né? Colaboradora, ser né? colaboradora. A gente colaborar umas com as outras. Eu gosto muito, quando a Pamela fala, né? A Pamela vem lá de Pádua para poder vir no encontro. Ela vem uma vez por mês para participar do encontro com a gente. E ela fala muito sobre ela fala, eu não vejo, eu vou em vários lugares, eu não vejo isso, né? Não vejo essa união, essa coisa leve, essa coisa da gente conversar assim, né? Porque a gente vai abordando vários temas, né? A gente não fica só naquele peso do empreendedorismo, não, daqui a pouco a gente está também falando um pouco da questão da alma, questão do espírito, então a gente não fica vendendo aquela empreendedora guerreira, né? A gente vende uma mulher que entendeu que ela é a alma do negócio dela, que ela precisa se cuidar, que ela precisa encher o balde dela, precisa buscar autoestima, precisa ter o tempo dela de qualidade em casa, que ela não tem que só trabalhar, isso não faz bem para ninguém, que ela também é produtiva, não estando trabalhando. O não fazer nada não é não fazer nada, que na verdade você está no momento ali. Muitos insights, gente, vem justamente no momento que a gente não está fazendo sempre nada. Vem do Quando você está ocupado, você não consegue. Então, isso tudo eu acho que as pessoas vão percebendo ali dentro da comunidade, né? Porque a gente vai passando essa energia, né? Você vê que a gente está aqui conectado, como que a gente está ligadinho, a gente só está fazendo a conexão uma com as outras, como que, né, o nosso pensamento está bem parecido. E isso vem naturalmente, quando a gente vê. São coisas que acontecem dentro da comunidade, igual você falou, às vezes as pessoas têm dificuldade, têm essa crença de falar, igual você tinha essa crença antes de estar à frente ali para poder falar, palestrar, né? Você fala assim, meu Deus, você estava dando palestra lá dentro do seu salão, dentro do ambiente que é seu, né? E a comunidade também foi, né, uma idealizada por você. Então, você, quando está lá à frente, você tem total autonomia para falar, você tem conhecimento do que você está falando. E isso vai acontecendo, carregando isso para a gente. Então, a gente que está ali participando, a gente que é membro, né, a gente vê outras mulheres que falam assim, não, eu não vou falar nada. Mas quando a gente está lá na roda de conversa, quanto de partilha. Sim, né? Várias mulheres que falam assim, não, eu gosto do meu trabalho porque eu fico ali quietinha no meu escritório, mas eu gosto de estar aqui partilhando, aprendendo com vocês. E quantas vezes, né, essas mulheres que não gostam de estar à frente para falar nada, né, que acham que não têm condições de falar, falam na roda de conversa e o quanto a gente aprende com elas. Né? Então, isso é estar em comunidade, é ser comunidade, é desenvolver mesmo enquanto mulher, enquanto pessoa. A gente vai desenvolvendo ali e vai vendo o quanto que a gente tem para passar umas para as outras. Então, a cada roda de conversa, né, tem tido a rotatividade de uma de nós estar ali junto de você, falando um pouco. E como que a gente vê que o trabalho uma das outras se conecta. Né? Igual a questão, a alimentação da vida da empreendedora. Não é fácil.
Sim, nossa. Né? A postura, uma questão de roupa, de posicionamento, né? Se a pessoa vai dar uma palestra ou vai participar de um evento, né? Foi o que a gente ouviu na última palestra. Eliana, A questão da comunicação que a Eliana trouxe. Você falou da Pamela. Pamela sai lá de Santo Antônio de Pádua para vir para Itaperuna e ela fala que não vê esse movimento em outro lugar. Quer dizer, ela mora numa cidade bem grande também, né? Comparada a Itaperuna, é uma cidade bem desenvolvida também, onde não tem, né, esse tipo de coisa. E na vez dela trazer também, ela veio trazendo coisas e insights que nos ajudaram a questão financeira, né? De olhar para o nosso negócio, de ver o nosso financeiro. Então, são muitas coisas que a gente precisa estar fazendo e que às vezes ocupa tanto a mente da gente que não há espaço para a gente pensar, né, direito. E aí é o que, né, você falou, né? No ócio a gente vai aprender coisas, vamos ter insights e é preciso mesmo equilibrar, né? Ter o momento do trabalho, ter o momento do lazer e tentar dividir isso. A gente sabe que não é fácil. Por isso mesmo que a comunidade é muito importante. Né? Porque que a comunidade, muito isso, a gente, ela acaba trazendo a gente, assim, para uma realidade e fazendo também a gente meio que parar. Eu atendi uma cliente um dia e eu estava convidando, né, sempre convidando para a comunidade, e ela falou assim: Irla, eu não tenho tempo. Eu trabalho o tempo todo, e eu não consigo, eu chego em casa só para dormir e acordo. Aí eu pensei, como que ela precisa da comunidade? E sabe ela que ela eu já convidei pessoas que é a mesma situação. Não tem falar um tempo porque eu já fui assim, não é? Eu acho que antes da gente aprender a toda essa questão do corpo, alma e espírito, aprender a olhar para dentro, a gente acha que é tudo que a gente faz fora e a gente vai mais, quer agarrar o mundo, quer abraçar o mundo, e fica aquele peso, e isso daí começa a transbordar na vida da família, da casa, até mesmo do próprio negócio, que você não tem mais energia. Então, quando a pessoa precisa... Eu acho que isso acontece quando a gente está em desequilíbrio. Porque no início, eu sempre fui muito focada nas coisas. E às vezes o hiperfoco atrapalha a gente ver como estão os outros campos, né, da nossa vida. E eu, tipo assim, fiquei mergulhada no empreendedorismo. Meu Instagram bombardeava informações e coisas do tipo o tempo todo. E eu comecei a ficar um pouco saturada de tantas informações, né? E eu me vi muito sem tempo para mim. Sem tempo para até mesmo para minha casa. Então eu vi muito essa necessidade de trazer esse equilíbrio. E eu aprendi muito com o tempo esse equilíbrio, né? Existe a Gleice empreendedora até 23h59. Esse é o meu máximo, porque a gente funciona à noite e tudo mais. Mas, e tipo assim, de manhã também. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo tirar amanhã mais para cuidar de mim, de alguma coisa da minha casa, em relação à minha alimentação. Mas antes não era real. Parecia que eu tinha que estar em vigia, em guarda o tempo inteiro. Tempo inteiro, trazendo insights, trazendo coisas. E chega um momento que a sua mente dá, tipo, um alerta ali, aquela luzinha do piscar do painel. E eu comecei a perceber isso em mim. Comecei a pensar, caraca, e isso é a importância de olhar para dentro, né? A importância de olhar para dentro de nós e entender como a gente funciona. E eu não era assim até o momento. Não porque eu estava sendo assim, o que eu estava deixando de perder? Porque a gente tem um caminho a trilhar, mas eu também tenho uma vista para olhar, para admirar, né? Não é 100% forte, né? Uma coisa. Você precisa se desmembrar para curar aquela área para que ela não afete as outras. Senão você vai, uma hora, você bate pino, sabe? Então foi muito, assim, importante na comunidade trazer essa consciência. Para mim, trouxe muito essa importância do equilíbrio entre esses três pilares para que eu não me perdesse do meu propósito, do meu objetivo. Vendo você falar isso, eu vou olhando para a minha história também e vou vendo que acontece muito o seguinte, eu venho de uma mentalidade, né? Não sei se é o jeito que eu fui criada ou a forma que eu observei as coisas. De que para você, quanto mais você trabalhar, mais você ganha dinheiro. Eu acho que isso é uma crença ainda muito enraizada. Você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar em vários lugares. Então, eu, enquanto era CLT, eram 2 empregos. Isso é uma crença muito enraizada. E aí, quer dizer, no ano passado, nesse boom todo, eu tava com 3 coisas ao mesmo tempo. Meu serviço do trabalho, né, como funcionária pública, o consultório. Peguei uma clínica para poder fazer atendimentos. E aí, quando eu fui ver,
eu não estava dando conta de nada, estava ficando a desejar. As minhas coisas estavam ficando sem conseguir fazer, né? Tava deixando Você a desejar. Acaba não gerando uma identidade, né, no seu negócio. E aí, quando eu parei para analisar isso tudo, eu falei assim, eu tenho que parar. Eu tive que parar tudo, eu parei tudo. Falei, para tudo o que podia parar, né? Primeira coisa foi sair da clínica. Aí eu atendia num lugar. Eu não estava tendo um retorno que eu queria, que eu esperava. Eu entreguei também, porque eu também não podia ficar segurando a sala, que era de uma pessoa, né, da moça, dona do local. Então, eu dei uma parada. Falei, não sei o que vai ser, não sei onde eu vou atender, não sei o que vai dar. Eu falei, vou parar. Eu tive que parar mesmo, parar de tudo. Falei assim, gente, e agora? Aí, nessa questão de estar parada, de não ter esse norte do que eu ia fazer, eu cheguei e falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu olhava para um lado e para o outro e falava assim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir hoje. Parece que perde a identidade, mas na verdade ela só estava ali omitida, né? Eu estava ali para poder tapar alguma coisa. Para poder olhar para dentro de mim e falar assim, não, eu não preciso trabalhar desse jeito. E quando eu fui ver questão de valores, né? Não alterou. Não estava valendo a pena. E a gente, às vezes, demora a enxergar isso justamente porque não para. Né? Isso aí. É a importância do parar, do descansar. Eu lembro uma vez, assim, que Deus falou muito fortemente isso comigo, quando eu também estava nessa daí, achando que tinha que trabalhar, produzir. E eu queria sair, né, precisando descansar, e eu fiquei naquela, gente, queria tirar uns dias, ir na praia, descansar um pouco, e eu fiquei a gente fica meio com consciência pesada, né, que eu acho que eu vou deixar meu negócio com aquela consciência pesada. E Deus veio e falou comigo, né, através da palavra, eu fui ler aquele versículo, e no 7º dia descansou. Nossa, aquilo para mim foi assim, uau, sabe, ver aquela resposta na hora exata, sabe, quando Deus te dá aquela resposta, e no 7º dia descansou. Então, a importância do descanso, né? O descanso, ele é importantíssimo para a gente se equilibrar de novo, para a gente realmente olhar para o nosso jardim, né? Ver qual planta que você tem que tirar, porque uma plantinha que está morta ali está atrapalhando a outra a nascer, a outra, né? Uma que tem que aguar mais para você não perder. Então, o descansar é isso, é a gente poder parar e olhar e ajustar a rota e conseguir, né, ir ali e reviver de novo, né? E é isso, meninas. Esse, então, foi, né, o nosso primeiro episódio, né, do podcast Desenvolva Mulher. Primeiro de muitos. Amém. Não é mesmo? Então, você que está aí nos assistindo, estão super convidadas. Se você também sentiu o seu coração queimar, é isso aqui, é uma roda de conversa, é essa troca gostosa. Se você sentiu o seu coração queimar também por isso, se você quer ter um negócio com propósito, se você quer entender sua identidade, descobrir sua identidade, se você quer aprender a fazer perguntas para você mesmo, vem junto com a gente. Gente, o lado de cá é muito bom. Tem muitas mulheres com bagagens, assim, que traz muito, que enche muito o nosso potinho. A gente sai transbordando daqui. Eu tenho certeza que se você está em busca disso, aqui é o seu lugar. Com certeza. E é a nossa convidada, né? Para estar aí conosco, trilhando aí esse caminho do empreendedorismo, que não é fácil, mas quando estamos juntas, somos mais fortes. Isso aí, juntas somos mais fortes. E é isso aí, gente. Até o próximo. Isla, vamos falar sobre o @ do Desenvolva. Estávamos esquecendo. Para você nos encontrar, vocês precisam nos achar. Isso aí. Fala aí, qual que é o nosso é o @ Desenvolva Mulher. Carol também pode falar seu @ pra gente. O meu é @carolmeireles.nutri. E Pizza Hope é @pizzahope.pizzahope_. Então, se quiser pizza boa, é só ir lá. E outra coisa também, gente, eu queria que eu tava já esquecendo a nossa caneca aqui. Olha que graça, leva para casa. Desenvolva, que também é da Preta Personalizados, que é uma empreendedora da nossa comunidade maravilhosa. E fez essa caneca pra gente. Ela faz várias coisas bacanas, tá, gente? Então dá uma olhadinha lá, uma papelaria muito legal. E o meu @ é Irla Medeiros. É Irla_Medeiros. Então, entre lá também e siga a gente na comunidade, siga a gente na comunidade, siga a gente também aí no nosso empreendimento. Vem junto e vamos crescer juntas. Nós somos a alma do nosso negócio e ninguém cresce sozinho, hein? Exatamente. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo.